Olha o Paulo entrando aí também. Registrando aqui o Paulo também acabou de entrar. Oi, Paulo. Está em algum lugar, alguma bolinha aí que eu não estou vendo. Bem-vindo, Paulo, onde quer que esteja. Apareceu. A bolinha apareceu lá, bem-vindo. Paulo também é professor lá da UB. Paulo Cunha. Da UB, também é professor da UB, Silvio. Paulo Cunha é o que eu conheço há muitos anos atrás, não, é outro. Não sei. Paulo está congelado. Você é o que ele conhece ou é outro? É o mesmo Paulo Cunha ou é um codinome? É apelido, é nome de guerra ou é teu nome mesmo? Ele está sem áudio, acho que ele está catando o áudio. Está tentando se resolver ali. Bem, gente, eu vou só agradecer primeiro, assim, em nome do Nordestanças, essas presenças ilustres, né? A gente pensou o simpósio aí, Valcler, Pedro, e eu fui fazendo a parte do backstage aqui, né? De uma forma bem despretensiosa, e aí a gente abre com Silvio Tendler. Assim, um luxo para o grupo. Acho que a gente ficou assim um alvoroço dentro do grupo de pesquisa. Quero te dizer assim, muita felicidade mesmo de te ter aqui, da gente poder conversar um pouquinho, né? Nessas horas agora, já estou ampliando aí a tua disponibilidade. E nesses dias, né, com o restante do pessoal. Então, eu vou passar a palavra para Pedro, antes que minha cachorra participe da abertura, mas eu queria agradecer muito a presença de todos, e principalmente do Silvio, hoje, nosso palestrante. Passar a palavra para Pedro. Ela aí do lado, está aparecendo a linha dela lá. Bom, então vamos lá. Boa tarde a todo mundo, boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação do Silvio aqui. Vou tentar resumir mais ou menos aqui, afinal de contas, né? O Silvio hoje vai falar para a gente sobre a resistência necessária, é o tema da fala dele, né? O Silvio Tendler é documentarista, né? Talvez o mais importante do país, 50 anos de carreira, 80 longas, médias e curta-metragens em sala de cinema, canal de TV, internet. É um cinema com forte viés histórico, social e político, e também fala de poesia, teatro, música, fotografia, religião, economia, ecologia, sexualidade e memória. Prefere biografar os movimentos dos personagens sociais vencidos, por isso foi conhecido como cineasta dos sonhos interrompidos. Acumula as 3 maiores bilheterias do cinema documentário brasileiro, participou do Festival de Cannes e foi premiado nas mais renomadas mostras de cinema, como Festival de Havana, Festival de Cinema Político da Argentina, Festival do Rio, Festival de Brasília, Festival de Gramado, e recebeu 2 vezes a Margarida de Prata da CNBB, entre outros prêmios. Bom, teria mais para falar, mas senão a gente ia ficar aqui e acabar e o Silvio não ia ter tempo de falar. Então, Silvio, passar a palavra para você, lembrando mais uma vez, o tema dele é a resistência necessária. Uma boa tarde. Boa tarde, Silvio, tudo bem? Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar abrindo esse seminário de cinema de resistência. Eu acho que a arte é uma forma de resistência necessária, não é? Ela, nos momentos de crise, ela que nos dá alento. A gente está vendo agora, durante a pandemia, o quanto ela é importante, até mesmo para sustentar o nosso cotidiano, né? A gente está percebendo o quanto teria sido muito mais difícil enfrentar essa pandemia, esse isolamento social que nós todos estamos sendo obrigados, se não existissem os filmes, as peças de teatro virtuais por videoconferência, os músicos se unindo para cantar, para falar, Nunca nós vimos na internet tantas paródias ao mesmo tempo, o tempo todo as expressões artísticas sendo usadas como uma forma de crítica ao governo, de crítica ao comportamento diante da pandemia, as propostas de transformação da sociedade, a solidariedade. Hoje, a pauta da mídia é a questão da fome, e aí muita gente colocando imagens e sons sobre a fome. Então, eu acho que resistir é preciso, não é? Navegar não é preciso.
Então, parodiando o nosso Fernando Pessoa, cantado em música por Caetano Veloso. Mas eu acho que nós estamos vivendo nesse momento. E o cinema, hoje, nesse momento, nessa precariedade toda que nós estamos vivendo, está resistindo através dessa máquina de guerra de resistência, usando como arma a videoconferência. Né? Quando, no dia que foi decretado o confinamento, que cada um teve que ir para sua casa, quer dizer, eu no dia, recapitulando rapidinho, eu no dia 12 de março fiz 70 anos, nós fizemos uma grande festa na Cinemateca do MAN, que é o meu berço cinematográfico, todo mundo foi para lá, teve mais de 200 pessoas, projeção de um filme que eu tinha acabado de fazer, autobiográfico, Nas Asas da Panã, comemoramos, bebemos, cantamos, nos abraçamos, nos beijamos, e 3 dias depois ninguém mais podia sair de casa, e nós tivemos que abandonar literalmente a produtora, não fomos mais na produtora, não nos vimos mais, toda a equipe, a última vez que a gente se viu foi no dia 12 de março, no dia 15 foi o confinamento, então, e eu estava com alguns filmes para acabar. Eu estava fazendo um filme sobre arte urbana, que eu estou acabando agora, eu estava fazendo um filme sobre o Chico Mário, a Música da Liberdade, que é o irmão do Betinho, o irmão do Enfio, e aí nós estamos fazendo esse filme, e aí o pessoal perguntou, como é que a gente vai acabar? Eu falei, por videoconferência. Aí o pessoal mais novo falou, mas não vai ficar legal a estética, nós até aqui estamos trabalhando em estúdio, tem chroma key, tem fundo infinito preto, como é que a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer por videoconferência, cada época gera uma técnica, uma ética e uma estética. Então, vamos em frente. Ouvir agora os artistas de rua que estão tão confinados como nós, como eles estão vivendo em plena pandemia. E fizemos todas aquelas entrevistas que estavam sendo feitas presencialmente com alta qualidade, passaram a ser feitas com essa imagem meio fosca da internet, mas que é a estética possível. E isso é uma forma de resistência. Estamos terminando Arte Urbana, terminamos o Chico Mário. O Chico Mário foi gravado, a gravação da narração foi gravado de uma forma também muito improvisada. Um dos narradores é o Lenine, que tinha um estúdio em casa, fez uma narração de melhor qualidade. A outra narradora foi a Bárbara Paz, que gravou meio que no celular dela, mas ficou muito bom. Então está provado que o problema não é técnico, mas é estético. O importante é fazer e resistir. E nós estávamos começando a fazer 3 filmes, um em defesa do SUS, antes da pandemia, é um projeto antigo meu, que vem desde a época da Constituinte de 88, que eu quero fazer esse filme. Estava começando a fazer agora, e aí continuei, estava fazendo um filme em defesa do sindicalismo por conta da reforma trabalhista que esvaziou os sindicatos, e estava fazendo um terceiro filme, que era A Bolsa a Vida, por uma questão de prioridade, se vai ser o ser humano e a natureza ou o cassino financeiro. E aí nós continuamos fazendo esses filmes por videoconferência, muito material, muitas entrevistas, inclusive internacionais. Eu voltei a entrevistar o Yannis Varoufakis na Grécia, que é o grande economista grego que peitou a troika lá da economia europeia. Entrevistei o Ken Loach, que é o grande cineasta da resistência britânica e mundial, vencedor da Palma de Ouro, que denunciou a uberização do trabalho, o desmantelamento do estado de bem-estar social. E a gente vem fazendo essas entrevistas como uma forma de construção de resistências, né? E, ao mesmo tempo, a forma de
dar ligaduras a essa luta. Eu e um grupo de companheiros criamos o Estado Gerais da Cultura para defender a presença do Estado no patrocínio das artes e da cultura, porque o governo genocida, uma das primeiras coisas que ele quis aniquilar foi a arte e a cultura. Então, nós criamos os Estados Gerais da Cultura. Ontem tivemos uma palestra maravilhosa, com uma audiência muito grande, mais de 500 pessoas, discutindo com o psicanalista Joel Birman sobre psicanálise na época de pandemia. Já tivemos no nosso debate o padre Júlio Lancelotti, já tivemos o advogado Pedro Soriano, a Carol Proner, o Boaventura Souza Santos. É um fórum de debate e discussão de ideias para o mundo novo. Fizemos, quando a pandemia chegou num momento louco, nós fizemos o manifesto Vida Acima de Tudo, em que tem 20 mil assinaturas. Do nosso grupo faz parte do Mauro Morelli, que foi o cara que lutou contra a fome ao lado do Betinho, ainda durante o governo do Itamar Franco. Assinaram o manifesto Paulinho da Viola, Gilberto Gil, João Bosco, Chico Buarque, Zélia Duncan, muitos médicos, muitos artistas. Foram 20 mil assinaturas, e a gente vai militando e vai criando frentes de confronto a essa política necrófila que está aí. Nós não vamos dar mole, isso aí tudo eu pensei num dia que eu acordei indignado, quando eu percebi que semanalmente nós éramos pautados pelo genocida. O genocida falava uma bobagem, ficava todo mundo respondendo uma semana, aí na semana seguinte ele falava outra bobagem, ficava todo mundo respondendo, e aí eu pensei, não, nós não vamos mais ser pautados por ele, nós vamos pautar as lutas. E aí a gente começou a criar esses movimentos, e quando a gente lançou o Manifesto Vida Acima de Tudo, o filhote do genocida estava em Israel, e aí no manifesto tinha, não tinha, uma frase que o Brasil era a maior câmara de gás a céu aberto do mundo. Aí o filhote do genocida estava em Israel, e aí protestou aquela frase, bateu pesada, e aí eles acusaram o golpe. Então nós conseguimos inverter. Quem levou eles para o corner fomos nós. E agora esse movimento continua, né? Essa questão do nome genocida está disseminado, ninguém mais chama ele pelo nome, chama ele de genocida, então tá batizado, e ele está tendo que responder a todos os avanços da gente. A única coisa que eu não entendo do ponto de vista das instituições e das autoridades, porque, primeiro, ninguém defende a importância da reconstrução da arte e da cultura dentro de uma política de Estado. Eu não estou pedindo favor, eu não quero que o governo crie um ministério para mais um cabide de emprego. Eu quero que o Ministério da Cultura seja recriado como um Ministério de Estado, em que a arte e a cultura tenham um protagonismo dentro da nossa sociedade. E a segunda questão é que eu não entendo por que o genocida não é simplesmente retirado do poder, porque existem mais do que evidências, existem muitos elementos de prova da política criminosa dele, com mais de 330 mil brasileiros e brasileiras mortos hoje por uma política muito louca. A política do genocida, ele continua. Hoje ele já chamou o ministro da Saúde para uma reunião,
porque o ministro da Saúde ele defende o uso de máscaras, distanciamento social e tal, e o genocida já não está satisfeito com o ministro que ele nomeou há 2 semanas atrás. Alguém escreveu aqui que ele quer acabar com a Ancine, e esse é um projeto dele desde o primeiro dia, só que a Ancine é lei, não pode acabar por decreto, tem que passar pelo Congresso, então o que ele está fazendo é desmantelar a Ancine. E ele está desmantelando a Ancine e ele hoje ele demitiu o secretário de turismo da área de cultura, demitiu o general que estava na Funarte. E os generais não saem de cabeça baixa, saem atirando e acusou ele de querer desmontar toda e qualquer política cultural no ensino, então, na Funarte. Então, a nossa luta é essa, é preservar a arte e cultura e fazer da arte e da cultura esse elemento de combate. Né? A segunda parte do que eu quero falar é com que instrumentos nós vamos lutar, uma vez que os recursos não existem. Nós vamos fazer arte e cultura com os meios que nós tivermos. Nós vamos fazer por WhatsApp, nós vamos fazer com telefone celular, nós vamos fazer com estilingue, bodoque, o que tiver para fazer, para a gente poder fazer a arte, nós vamos fazer, e vamos fazer uma arte que leve ao pensamento e à reflexão. E então é isso. E eu acho que a gente pode, são mais de 20 pessoas na sala, vamos instaurar um regime de debate aberto e fraterno, discutindo as ideias. Estou aqui à disposição de vocês todos para responder as perguntas. Bom, vamos abrir. Prefere perguntas 3 por vez ou 1 por vez? Como é que você prefere, Silvio? Depende da complexidade. Se for uma pergunta muito complexa, 1 a 1. Se forem mais simples, 3 a 3. Eu queria, então, aproveitar aqui o meu privilégio de ser apresentador, fazer a primeira, e depois, quem quiser fazer mais uma, levanta a mão, que eu passo... Eu sou o segundo, hein? Eu sou o segundo. Já estou aqui, ó, já anotei tudo no caderninho. A minha primeira pergunta é a seguinte, Silvio. Você falou de cada época tem a sua estética, né? De fazer o cinema como der, como vai. A gente sabe que o cinema de vanguarda tem um problema, né? Tinha até quando eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre cinema novo, tinha uma discussão, pessoal assim, não, o público não é o problema, é a solução, que é o público. Você acha que o público aceita bem essas novas possibilidades, o cinema via WhatsApp, o cinema via internet, telefone? Essa é a minha pergunta, né? Deixar depois para o Walter fazer a segunda dele aí, para você poder, pelo menos, ter duas, um blocão para responder. A minha vai meio na tua cola, a gente não combinou nada, mas que é o seguinte, né? Em cima mesmo do início da tua fala, Silvio, quando você está falando, né, dessa estética do momento e da adesão a essa ideia de você produzir um documentário através desses recursos que a gente está agora aqui usando, né? A minha pergunta é o seguinte: quais seriam as dificuldades? Quer dizer, as dificuldades técnicas você já meio que já deu uma palhinha para a gente, você já falou um pouco, olha, nenhuma, né, dá para gravar o áudio no celular, mandar e a gente usa e vamos embora, né? O recado consegue ser dado. O que eu fico mais em dúvida não é nem em relação à dificuldade técnica, você sempre há uma perda aí qualquer, mas enfim, vamos passar por cima disso. O que eu fico em dúvida, na verdade, é como é que você estabelece, nessa situação, uma relação de cumplicidade, né? Eu diria até de confiança com o teu entrevistado, que é uma coisa mais subjetiva, né? E isso para mim, é a coisa que mais pega, assim, porque acho que está bem claro para ti assim, a minha questão, né? Você está ali frente a frente, olhos nos olhos com a pessoa, no lugar da pessoa, enfim.
Isso eu acho que aí é que eu acho que talvez eu quero escutar um pouco de você, como é que você resolve isso. Tá, Isso. vamos lá. Mais alguma questão? Só perguntar se tem mais alguma questão, não? Pode responder? Não, eu não, o meu era isso. Bom, então se não tem mais ninguém, Bom, vamos lá. Em relação à primeira questão das tecnologias, elas mudam em cada época, né? Se a gente traça rapidinho uma história do cinema, a gente percebe que ele nasce preto e branco, silencioso, aí depois nasce o som para o cinema, e aí são caminhões, são trambolhos, então o cinema de estúdio pode ser sonoro, o documentário ainda não, só pode ser sonorizado a posteriori, e aí você, então, pode fazer filmes sonoros ou silenciosos, é a decisão do autor. Aí pinta a cor no cinema, aí você pode fazer preto e branco, silencioso, colorido, silencioso, e você pode botar som aonde você quiser. São as três primeiras transformações tecnológicas do cinema que vão criar linguagens. Essa é a técnica do cinema e vai ser a discussão da ética também. O cinema sonoro, ele não trouxe só vantagem, ele trouxe problemas também. Autores como Buster Keaton, Harold Lloyd e tal, para eles foi um problema o som. Eles não se adaptaram à nova estética. Então, eles tiveram que continuar fazendo os filmes sonoros, silenciosos. Outros autores se adaptaram, alguns com muitas restrições. A cor no cinema também é uma decisão estética. Você tem esses três saltos, e aí você vai ter o documentário vai pegar carona nessas coisas, mas o grande salto tecnológico do cinema vai se dar com o surgimento da televisão. No pós-guerra, a televisão vai nascer depois da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, o jornalismo da televisão vai se utilizar dos mecanismos, dos instrumentos de cinema para fazer reportagem. As câmeras do jornalismo de TV são câmeras de cinema, 16 milímetros, Bell Howell e tal. Aí pinta a Auricon sonora, o som é gravado no negativo óptico junto com a imagem. E aí o cinema vai permitindo a existência da televisão, e a televisão vira o grande mercado mundial do documentário e começa também a facilitar a vida do documentarista, que vai explodir no começo dos anos 60 com cinema verdade ou cinema direto. Ele vai ter dois nomes: cinema direto para os franceses, a escola de Jean Rouch, cinema verdade para os cineastas de raiz mais política, tipo Joris Ivens, Chris Marquer. Os americanos que fizeram, o Robert Drew, que fez o Primary, fez o Crisis e tal, apesar dele fazer um cinema, entre aspas, apolítico, ser totalmente político, porque ele é completamente partidário, pró-Kennedy, ele vai fazer uma coisa que ele vai chamar, os americanos vão afrancesar, chamar de cinéma vérité, né? E aí eles vão fazer essa coisa do cinema, digamos, apolítico. E o cinema europeu documentário vai ficar dividido entre o Jean Rouch, que vai fazer um cinema antropológico, e o Chris Marquer, que na mesma época do Jean Rouch e do Edgar Morin, que faz o filme deles, o Chris Marquer também faz um filme parecido, político. O Joris Ivens vai fazer cinema político com os mesmos equipamentos, Nagra e a câmera. E isso daí vai ser uma revolução
estética, ética e técnica. O que você vai fazer com o cinema é determinado pela tua ética. O que você vai fazer com a técnica, o Godard vai usar de uma forma, o Glauber vai usar de outra forma, o Jean Rouch vai usar de outra forma, o Chris Marker vai usar de outra forma e o Jorge Zivens vai usar de outra forma. Mas isso aí é uma revolução técnico-estética, né? A ética é determinada pelo autor. E aí você vai caminhando, 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 até chegar ao vídeo. A televisão nos anos 70, eu vivi bem esse momento dos anos 70, em que havia um divisor de águas. O Jean Rouch, o Chris Marker, o Godard achavam que a nova revolução do cinema ia ser a incorporação do Super 8. Havia uma empresa francesa chamada Atom, que criou para eles uma câmera Super 8 sonora. Então, eu vi filmes do Chris Marker, que ele usa o Super 8 como linguagem, o Godard usa o Super 8 como linguagem, e o Jean Rouch usa o Super 8 como linguagem. A TV americana, ela abandona completamente o cinema e ela vai criar as primeiras câmeras de vídeo portáteis. Elas ainda são pesadonas, elas ainda são ligadas a um cabo e a um gravador, mas aí surge o Matic, depois o Beta, e aí os americanos abandonam completamente o suporte cinematográfico e partem para o suporte videográfico. E isso aí é uma luta que vai durar até os anos 90. Nos anos 90, o cinema, a tecnologia cinematográfica fica obsoleta, e aí todo mundo começa a fazer cinema com vídeo, primeiro com as Umatic, depois com as Betacam, depois vem a Beta Digital, e aí nós descobrimos as mini, vem a era das mini DV, e você antes filmava em película e depois você transferia para vídeo para passar na televisão. Você tinha telecinagem das imagens para você ir para a televisão. Nesses anos 80, 90, a gente vai fazer a kinescopia, que é o contrário, passar do vídeo para o cinema. As primeiras experiências elas não são muito boas, a imagem não tem uma qualidade genial, mas ali tem a raiz, tem a semente de alguma coisa nova. Aqui no Brasil, um dos primeiros filmes feitos e depois kinescopado é um dos Trapalhões. Os Trapalhões fazem não sei o que, os planeta, não sei o que, em que eles filmam, em que eles gravam em vídeo e transferem para cinema. Ainda é uma imagem meio opaca, meio sem muita definição, mas já é um caminho. Nos 90, as pessoas começam a fazer filmes com fitinhas mini DV baratas e transferir para o cinema. Isso aí é uma revolução estética, porque barateia muitos custos, facilita muito a vida das pessoas, os equipamentos todos se tornam portáteis, os equipamentos ficam muito mais baratos. Nós saímos, por exemplo, da era da Atom ou da Eclair Coutan ou das câmeras americanas da CP, que são câmeras caríssimas, o gravador Nagra, que é muito caro, que um gravador Nagra bom custava $10.000, para você trabalhar com uma camereta Sony, ou Canon, ou Panasonic, que o preço variava em torno de $1.500, por aí. E eu estou falando antes de equipamentos de $50.000, de $10.000. A lata de filme, quando eu rodei Django, por exemplo, a lata de filme de 10 minutos, de 400 pés, 16 milímetros, custava $120 a lata para filmar, mais um valor igual para você revelar, mais um valor para você copiar, e aí você montava em moviola
depois você tinha que montar o negativo e, a partir daí, você ia ter a cópia de trabalho. Era um negócio caríssimo, longo, as trucagens eram problematicíssimas. Você filmava uma foto, a foto saía com problema de foco, a câmera não fazia o que você queria. Com a era digital, tudo se simplifica. E aí a gente vai, todo mundo de cinema vai para a era de digital, e isso aí se populariza, viraliza e barateia os custos. E agora é o momento, para mim, mais difícil, em que nós estamos trabalhando sem nenhum suporte. Tudo é virtual. Então, eu tenho a minha coleção de filmes em película 16, eu tenho minha coleção de filmes em digital, eu tenho em Matic, tenho em Beta, eu tenho em Super Hi8, que vem antes da Mini DV, é uma Mini DV um pouquinho maior. A Mini DV, eu tenho toda a minha coleção, e agora eu tenho um bando de links que estão aí na nuvem. Eu não tenho um suporte físico, então isso aí me mata de medo de um dia essa nuvem resolver chover muito e eu perder tudo, né? Mas essas são as mutações tecnológicas que nós temos que acompanhar. E nós temos que conviver com elas. E elas não são só solução, elas são problemas também. Eu fiz um filme para a Unesco, um trabalho para a Unesco, em que é exatamente isso. A Unesco fez um trabalho que os mais velhos aqui todos já vivenciaram, que é toda a tua memória está num flop, aí do flop a gente passa para o disquete, do disquete passa para o HD, do HD passa para o virtual, vai para o Drive, Google Drive, e cada etapa que você transforma a tecnologia, você perde memória, você abandona coisas. Algumas coisas que você acha supérfluas, você não copia, não transfere, porque é muito trabalho. E aí, 5 anos depois, você reencontra aquela namorada que você namorou há 15 anos atrás, abandonou a poesia que você fez para ela e quer se lembrar. E aí você não lembra em que computador você esqueceu. Então, essa perda de memória é fruto dessas mutações tecnológicas. É um problema que a gente tem que resolver. É urgente esse problema. Como não perder memória nas transformações tecnológicas? Mas isso tudo aí é o que eu digo: técnica, estética e ética. Tudo isso é essa formatação. A pergunta sobre a fé no entrevistador, a relação entre entrevistador e entrevistado. É uma relação de confiança que você vai ter que ter em qualquer coisa que você faz. Imagina eu bater na porta da sua casa, chegar na tua cidade e dizer: eu quero te entrevistar. Primeira pergunta que você vai fazer é: tudo bem, peraí, mas quem é você? Por que você quer me entrevistar? Qual é o teu interesse? Independente da proposta que eu te fizer, você vai ficar muito mais grilado do que feliz. Então, eu acho que essa é uma questão que existe em tudo na vida. A questão da conquista de confiança entre entrevistado e entrevistador é um processo. É um processo em que é construído a cada momento durante a construção da própria obra, né? Por que você resolve entrevistar aquela pessoa sobre aquele problema naquele momento? Você vai ter que arrumar um intermediário que te represente, você vai ter que ter alguma coisa que te permita que a pessoa estabeleça uma relação de confiança com você, que tope para falar com você. E isso é ao vivo ou por videoconferência. Eu, por exemplo, sempre quis documentar a população de rua, os, entre aspas, invisíveis. E eu nunca consegui chegar perto,
toda vez que minha equipe tenta chegar perto, que eles veem aquelas pessoas bem alimentadas, bem vestidas, de carro, eles jogam pedra, eles se protegem. Eu consegui agora chegar via uma assistente social que faz um trabalho muito bonito e forte com eles. Então, as entrevistas que eu nunca consegui fazer, eu estou conseguindo fazer via essa assistente social. Eu agora, nessa vida virtual, eu consegui chegar perto de várias tribos de indígenas, porque eu cheguei a eles apresentados, eles ganharam a confiança em mim, e eu tenho feito muita videoconferência com indígenas, ao ponto, por exemplo, deles mandarem imagens que eles se filmam com os rituais dele, com as músicas dele, com as opiniões dele. Eles me mandam, a gente baixa, recebe aqui por WeTransfer, baixa e tem um material muito rico. E por videoconferência, assim, eu converso com eles e elas. Tem uma indígena que é doutora em História pela USP, com quem eu tenho conversado muito e tenho feito algumas provocações, e ela também, ela gosta de me dar aula, então eu outro dia perguntei para ela, sua tribo? Ela riu e respondeu, não é tribo, é aldeia. E aí ela vai me educando, eu vou aprendendo uma outra história. Ela vai me ensinando a história do ponto de vista dos nascidos em Pindorama. Porque para nós isso aqui se chama Brasil. Para ela se chama Pindorama. Ela é a terra das palmeiras. Pindorama em Tupi. Aí eu estou aprendendo a nova história contada pelos povos de Pindorama. E aí, como os povos de Pindorama falam muitas línguas, porque eles são muitas etnias, ela também me ensinou que eles criaram uma língua de comunicação chamada Iangato. E eu aprendi o Iangato. Ela me ensina tudo isso. E ela canta músicas para mim, canta poesias, rezas. E todo esse sincronismo brasileiro, eu perguntei a ela sobre a relação deles com religião. E ela me falou do sincretismo. Ela me falou que eles têm a religião deles, eles têm os cultos deles, mas eles também, no começo, incorporaram a relação com os jesuítas e agora com os evangélicos. Então, eu vou entendendo a cultura popular, não do ponto de vista de um cara que mora em Copacabana, mas de um cara que está em Copacabana conversando com uma indígena que mora em Rondônia. E aí essa tecnologia facilita a minha vida. Imagina eu, cadeirante, com o pulmão só, tendo que ir a Rondônia fazer uma entrevista. Agora, com essa tecnologia, essa relação que você tem medo que não se estabeleça por falta de confiança, facilitou. Essa confiança existe e essa relação se estabelece. Então, é isso. Eu acho que é ver a quem você se aproxima. Eu estou fazendo aqui no Rio um trabalho muito lindo com o povo da Rocinha. Eles fizeram a maior projeção de cinema do mundo, projetaram numa tela que eles criaram na pedra do Morro dos Irmãos, e os espectadores assistiram a projeção das lajes deles na favela da Rocinha. Ninguém correndo risco, cada um na sua casa. No domingo agora, eles fizeram uma Via Crucis, em que Cristo era um indígena. Também cada um na sua casa assistindo a Via Crucis. E eles inventaram uma máscara, um tipo de celofane transparente, em que ninguém respira na cara de ninguém e você vê o rosto das pessoas. E aí eu estou trabalhando com eles. E agora eles inventaram uma moda de que eles são um bando. E aí eles se dizem bandidos. Aí eu tive que discutir com eles. Falei, rapaz, não use esse termo. Esse termo para vocês é péssimo. Vocês vão pegar um bolsonarista que não vai querer entender que vocês se dizem bandidos, que são um bando que usam a arte, a cultura para transformar.
Eles vão cortar a tua fala e vai dizer: eu sou bandido, eu sou bandido, eu sou bandido. Os caras entenderam, e aí, nesse trabalho, eles também vão adotando essa nova maneira de agir. É por aí. Muito bem, maravilha. Mais perguntas, não? Eu. Juliana, quem mais quer fazer? Monopólio. Não quero nem mais alguém? Só para saber. saber se alguém mais não? Agora, pelo menos, enfim. Juliana. Então vai, Juliana, já que não tem o bloco da Juliana agora. Pelo menos por hora, né? Silvio, então, eu queria te fazer uma pergunta que começa de um retrospecto, assim, eu considero, e aí tem vários alunos meus que já foram alunos da pós, da graduação, enfim, já me ouviram falar dessa biologia, digamos, né? A pergunta tem a ver com isso, de Utopia e Barbárie e Encontro com Milton Santos, que para mim são dois filmes que funcionam juntos. Eu sempre gostei de vê-los juntos, porque eles falam de dois momentos e duas construções utópicas para o mundo, né? Que, enfim, que me são muito caras. Inclusive, eu gosto de discutir invertido, Utopia e Barbárie primeiro, apesar do filme ser posterior, e o Encontro com Milton Santos, que eu acho um filme otimista, impressionante. O Milton Santos, né? E, enfim, e como teu cinema, teu documentário é muito autoral, eu sei que também tem aí uma construção de utopia e barbárie muito tua, né? Enfim, nos dois filmes, e uma promessa de esperança do início do século XXI ali com Milton Santos. Aí eu queria te perguntar um pouco se você tem pensado numa trilogia, já que o nosso tema é máquina de guerra, né? Como seria um filme com esse escopo de falar de um novo momento, né? Num momento que a gente está vivendo, que é um horror, mas como é que o cinema poderia falar desse momento, seja esperançosamente, como Milton Santos, né? Como o Encontro com Milton Santos, seja daquela forma tão devastadora do Utopia e Barbárie, mas como é que a gente poderia construir essa narrativa que fala de um momento, né, dentro do cinema? Eu acho que tu desse umas pistas aí no finalzinho, né, me parece um lampejo de esperança, um outro caminho para o cinema, né, um outro caminho para o cinema documental, mas eu queria te ouvir, assim, já que você anda circulando bastante também, te ouvir um pouco como é que você vê essas perspectivas, porque a gente também, por outro lado, tem o excesso, né? Está vivendo excesso de imagens, assim, no nível... Então, como usar essa máquina de guerra a nosso favor nesse momento? Tem uma Então, outra pergunta, Silvio, só um instantinho, tem uma outra pergunta aqui, Matheus Silva Nascimento, que ela faz o seguinte: qual o papel do cineasta na representação documental ou ficcional da paisagem urbana, seus sujeitos na representação à cidade? Qual os desafios entre a cidade representada e a cidade vivida? Uau! olha, eu acho ótimas as duas perguntas, e elas me facilitam muito a resposta, porque, na verdade, essas duas questões, elas afunilam no filme que eu estou fazendo agora, que é A Boa Sua Vida. Na verdade, A Boa Sua Vida, para mim, é parte dessa trilogia, Milton Santos, Utopia e Barbárie, A Boa Sua Vida. Na verdade, a Boa Sua Vida é essa discussão se a centralidade será o ser humano e a natureza versus o cassino financeiro. Então, essas duas questões, elas dialogam diretamente com Utopia e Barbárie, como se fosse uma continuação, e dialogam totalmente com Milton Santos, que, aliás, Milton Santos, agora em junho, fará 20 anos de falecido. E vai haver um seminário na Bahia, em homenagem a ele, eu vou participar. E tudo que eu vou dizer é agradecer a ele, porque ele mudou meu cinema. Ele me ensinou a fazer um cinema diferente. Ele fez o popular irromper dentro dos meus filmes. Ele que me ensinou essa aula, que a tecnologia não é importante. Ele fala com pequenos objetos, você pode fazer grandes coisas. Eu estava com uma camereta vagabunda Panasonic, entrevistando aquele gigante, e aí eu fiquei preocupado, falei, mas ele está falando essas coisas incríveis, eu aqui com essa camereta. E aí eu perguntei, professor, por que o senhor está falando isso? Quem vai lhe ouvir?
quem vai lhe dar a voz? Ele me apontou e falou, você. Com pequenos objetos também se fazem grandes coisas. E eu aí aprendi. Eu já tinha vivido isso com Cris Marquer, já tinha sabido, mas foi Milton Santos. E o Milton Santos mudou minha interpretação da realidade, porque eu tenho 71 anos, feito esse ano agora, em 12 de março. Fui criado entre a Tijuca, na casa da minha avó, e Copacabana, no Rio de Janeiro, classe média. Aprendi a arte e a cultura pelo viés da classe média. Carlinho Lira, Nara Leão, né? Foi Carlinho Lira que levou o samba para a casa de Nara Leão em Copacabana, né? E Teatro Opinião, Ferreira Goulart, Vianinha. E o Milton Santos, em 2001, quando eu entrevistei ele, ele me falou: o novo está nascendo na periferia. E aí ele me fez ouvir o hip hop, o funk, o rapper. Aí ele falou: eles estão criando o novo. Não são vocês na classe média, não, são eles. E a partir daí eu comecei a entender. Então, para mim, foi uma grande lição. E aí aquela aula do Milton Santos, aquele filme do Milton Santos, para mim talvez tenha sido a maior aula que eu já tomei na vida. Então, eu só sou grato por isso eu acho que a tua pergunta é isso. O Utopia e Barbárie é uma reflexão mais elaborada, discutindo as utopias e as barbáries que o nosso século viveu. Que, na verdade, eu fui cevado nele, porque é um filme sobre a segunda parte do século XX. Eu começo ele com o fim dos campos de concentração e as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E isso daí acontece 5, 6 anos antes de eu nascer. Mas a minha vida é pautada por esse momento. Então, eu vou viver todo o século XX pautado por esses movimentos. E aí, quando eu termino o filme, entrego ele em 2010, eu estou pronto para entrar no século XXI. E aí, eles têm esses dois movimentos o tempo todo. E os dois filmes são diálogo entre eles. Eu acho que você tem absoluta razão. E o terceiro filme é esse, porque eu abro o filme com o homem, o ser humano, chegando em Marte, né? Ele chega em Marte, aquela filmado em tempo real, você imaginar o que a tecnologia, né? Você tem aquelas paisagens desérticas de Marte mostradas no momento mesmo que a nave aterriza, né? E aí no plano seguinte você tem a floresta exuberante, e no plano seguinte você tem a floresta pegando fogo, e você tem o Pantanal, e você ter a cidade exuberante. Aí eu começo a entrar na resposta acho que é Mateusa, né? Que, que me pergunta sobre a cidade real, a cidade vivida e a cidade idealizada, e você começa a ver o coronavírus revela os até então invisíveis, que eram chamados de invisíveis, que sempre tiveram na porta das nossas casas. Mas agora eles estão em tal quantidade que eles incomodam. E eles incomodam e a gente sabe que não tem outra solução, eles não têm onde viver, não têm o que comer. Nunca vivemos uma crise tão grande e aí a gente tem que conviver com eles. Essa é a cidade real. E essa questão está sendo discutida dentro do A Bolsa a Vida. Que cidade nós queremos viver? E aí eu entrevisto militantes de ocupações, entrevisto arquitetos. O D. Mauro Morelli me apresenta o padre Debré, que é um padre que nos anos 50 fez um estudo sobre uma São Paulo idealizada, onde poderiam morar 50 milhões de habitantes, sem rios assoreados, sem rios contaminados pelo lixo que a cidade joga, sem esse asfalto que não deixa o chão respirar,
e aí cada chuva vira um alagamento, e esse padre, nos anos 50, pensou nisso tudo. Então, na verdade, esse filme vai discutir a cidade real que a gente mora e a cidade ideal que a gente quer viver. E, aliás, o mundo ideal que a gente quer viver. E eu agora, para terminar essa resposta sobre a questão da utopia e da barbárie, eu acho que ou nós reinventamos a civilização que tem uma base estrutural que seja socialista, ou nós vamos morrer enquanto espécie, porque essas cepas dos novos vírus não vão escolher apenas os pobres para liquidar, mas o ser humano é uma espécie ameaçada no planeta Terra pela mesquinharia dos que possuem riquezas. Não adianta nada você ter um iate maravilhoso de 100 pés, um avião com maçanetas de ouro, poltrona, não sei se você não tiver um planeta habitável para todos. Aí virão novas cepas de vírus descontroladas que vão matar a humanidade. E quem duvida, acha louco o que eu estou falando, eu lembro a vocês que os dinossauros foram animais muito maiores que nós, aniquilados. Foi uma espécie que rapidinho acabou. Não existe mais um dinossauro na Terra. Sobraram jacarés, sobraram baratas, mas os dinossauros não ficaram. Então, se nós não construirmos uma civilização cuja centralidade seja o socialismo, nós todos vamos sucumbir a isso que hoje se chama de progresso, mas já já vai se chamar fracasso total. Então, era isso que eu queria falar. Eu não sei se vocês concordam ou não. Outra rodada de perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta? Olha, eu posso ficar no bate-bola aqui, se ninguém... Pois é, eu fico aqui me coçando também. Então, eu tenho várias. Vamos lá. Eu queria, então, fazer uma outra, depois passar para alguém aí, que é a seguinte, Silvio. Nós sempre vimos o cinema como máquina de guerra, né? Se a gente pensar o cinema russo, Eisenstein, Vertov, que é uma... o tempo todo ali. Se a gente pensar Leni Riefenstahl, né, esqueci o nome do filme com Hitler, quer dizer, você tem vários. Você tem também o neorrealismo italiano, né, Roma Cidade Aberta, sempre muito chute, desculpe a expressão, chute no saco direto ali. Só que a gente vê agora um outro lado. Né? A gente via era um lado, ou o lado do Estado, né, com o cinema russo, com o cinema nazista, etc., ou um lado, vamos dizer assim, classe média burguesia. E agora, com os telefones celulares, com essas coisas mais simples, até câmera de rua, né, você tem um outro lado, você tem uma linguagem agora aí daquele que foi sempre oprimido, que agora está no seu contrafogo, batendo de frente, né, o tempo todo aí. E isso está incomodando tanto que nós vimos agora na França, né, uma revolta popular contra uma lei que queria impedir que as pessoas gravassem a ação da polícia. Porque o Estado neoliberal, né, o Estado-polícia, sabe perfeitamente que ele está entrando não é para negociar com ninguém. Ele entra para fazer. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né, nessa tua experiência, né, com o pessoal da Rocinha. Como é que você está vendo isso? Né, esse cinema de contrafogo, vamos chamar assim, né, do pessoal, daqueles que tiveram marginalizados, que agora estão aí se posicionando, se colocando e, de uma certa forma, posicionando esse Estado policial que está aí. Juliana? Olha, deixa a Juliana fazer o pacote dela também para... tá bom. Não sei. Também a pergunta aí pode ser que renda. Acho que vai render. Essa outra pergunta tem a ver com um pouco a questão da linguagem, mas especificamente no trato da memória, né? Enfim, teus filmes têm essa característica, tanto no sentido de, muitas vezes, tratar dessa questão biográfica e da grande história e contrapondo essa história, né, com um relato
teu pessoal, em alguns momentos, da própria narrativa do biografado. E você trabalha bastante, aliás, eu acho magistral, como você usa imagem de arquivo, né? Que é talvez uma grande característica dos teus documentários, é uma forma muito interessante de uso. Eu queria que você falasse um pouquinho de como tratar disso, porque, na verdade, aí é o uso também da memória, né? O deslocamento dessas imagens, inclusive, em alguns casos, deslocando mesmo, né? Contrapondo elas a outras imagens e causando estranhamentos e deslocando a interpretação hegemônica que se faz delas. Então, como é que você vê um uso da memória como também uma potência, né? Uma máquina aí de guerra ou de resistência? Só completar a pergunta da Juliana, é rapidinho, você vai responder com a mesma fala. Se você tem alguma técnica ou algum tipo de formação que te levou a usar tão bem essa fala de terceiros, e transformar numa fala em primeira pessoa. Porque a impressão que a gente tem, apesar de que a gente sabe ali pelos créditos que a imagem é de terceiros, mas você dá uma sensação para o teu espectador que a imagem é tua e que aquela história é tua e foi você que fez tudo o tempo inteiro. Né? Não dá essa sensação de um documentário fragmentado, nunca. A impressão é que Silvio esteve em todos aqueles lugares, foi ao Japão, foi em todos os lugares, gravou aquilo tudo, recolheu, esteve junto com o Solano nas manifestações em Hispanoamérica, recolheu aquilo tudo, juntou e fez o filme do mundo. Assim, né? Foi a primeira metade do século XX, pegou aquilo, gravou aquilo, sei lá como veio, entrou na máquina do tempo, voltou. Quer dizer, houve algum tipo de formação tua para transformar esse conteúdo de terceiros, dando essa nítida sensação para o espectador que é tudo autoral, que é tudo teu? Sim, então vamos começar do fim para o começo. Vamos passar pelo Valcler, depois Juliana, e aí a gente chega no Pedro. Vamos lá. Tudo que eu aprendi com o Chris Marker foi isso. O Chris Marker, ele sempre foi o papa do uso de arquivos. E o uso de imagens de arquivo parece uma coisa simples, mas não é. Eu dei um curso uma vez no Arquivo Nacional sobre o uso de imagens de arquivo. E aí um pesquisador separou imagens maravilhosas do Arquivo Nacional para os alunos do curso do Arquivo Nacional. Mas eu cheguei lá para dar o curso e vi que o barato deles não era muito mexer com o arquivo, não, e nem eles tinham muito interesse em história. Eles estavam lá mais para curtir, era muita gente veio de fora, estavam mais a fim de curtir Rio de Janeiro e tal. E aí eles não se preocuparam, eu passei filmes históricos, discuti o uso de arquivo, discuti conteúdo e tal. Teve um aluno, sei lá, em 20, que conseguiu se formar, que eu tenho o maior orgulho dele, porque ele fez um filme primoroso, e como diria o Viziga Vertov, se um aprendeu, já valeu a pena. Mas a turma toda não se interessou. E eles mexiam naqueles arquivos como se fosse um álbum de figurinhas sem ordem nem lógica. Então, para eles, não tinha nenhuma diferença, por exemplo, entre Juscelino Kubitschek e Médici. Para eles era tudo a mesma coisa, era tudo poder. Estava lá Juscelino, Jango, Geisel, Figueiredo, eles embaralhavam as cartas e colavam sem ordem, sem cronologia, sem nada. Então, eu vejo muito filme que usa arquivo que faz isso, que eles não têm uma preocupação de respeitar a história e respeitar a cronologia. Volta e meia eu vejo na televisão alguma imagem de algum filme meu que está falando de 64 e passa um cavalo correndo pela Rio Branco, que é de 68. Então, o próprio jornalista, editor, não tem essa preocupação. Por que um cara que não é especializado terá?
O segredo do material de arquivo é você saber encaixar ele no tempo certo. Você saber que ele tem uma função de informação. Eu não vou pegar o material de 70 e vou jogar em 28, porque vai ficar chocante. Você, no meio de um Ford Bigode, você vai encontrar um Fusca, fica meio complicado. Então, conhecer o arquivo, saber organizar a cronologia é fundamental. A segunda coisa, quem teorizou foi um cineasta norte-americano chamado Emílio de Antônio, que fez um filme sobre a Guerra do Vietnã chamado O Ano do Porco, The Year of the Pig. Vocês devem olhar tanto o filme dele quanto a teorização dele, em que ele explica que o uso de arquivo transforma o arquivo numa outra coisa. Então, você pegar, por exemplo, um arquivo da Agência Nacional, do governo JK, em que está mostrando uma inauguração para fazer uma propaganda do governo, e você mostrar que aquilo ali, qual é o projeto político que está por trás daquela inauguração, num filme que é feito 20 anos depois, tem outro sentido, dá outro sentido. E é essa revalorização do arquivo que faz que te dê essa ideia de intimidade com o arquivo, como se tivesse sido eu que filmei. Eu apenas recoloquei historicamente, respeitando o momento em que ele foi construído. E isso daí sim é uma especialidade. Isso daí é um curso que pode ser dado nas universidades, porque a cada momento que a gente avança mais para frente, mais a memória vai se tornando necessária e inevitável. Então, esses tempos de pandemia, por exemplo, vão ser fundamentais o conhecimento deles daqui a 10 anos. E a gente não vai poder misturar essa pandemia de hoje com a paralisia infantil dos anos 50 ou a varíola no começo do século passado. São crises e momentos humanitários diferentes. Então, a gente tem que saber usar esses arquivos. E aí isso é um saber, é uma especialidade. E eu tive a sorte de aprender com o Chris Marquer, que era o Papa nisso. E aí, respondo ao Valcler. Respondendo a Juliana, eu acho que o cinema ele tem essa. Como é que é a tua pergunta mesmo, Juliana? Me dá uma Eu acho até que refrescada. você respondeu um pouco, porque, na verdade, era justamente falando desse material de arquivo, o papel dessa memória, né, dentro do cinema, como é que o cinema pode utilizar essa memória como ferramenta também de guerra, né? Não, ele é fundamental, porque sem memória não tem futuro, né? Sem memória, para mim, a memória ela não é uma âncora, ela não é uma coisa que te aprisiona no momento, ela é uma bússola, ela te joga para o futuro. Então, se você conhecer a história, eu já não acredito muito que você não está fadado a repetir, porque cada dia mais eu vejo que o ser humano não consegue fazer uma construção do conhecimento coletivo. Ele só é capaz de acreditar na própria memória individual dele. Eu tive uma conversa com a Susan Sontag, que ela disse exatamente isso, que não existe memória coletiva. Aí eu falei, existe. E ela se preocupava muito dessa questão da memória coletiva ser uma âncora. Ela teve uma militância muito ativa na ex-Iugoslávia, quando houve aquele dilaceramento do país, e ela foi lá e apoiou, porque houveram verdadeiros massacres em nome da memória. As pessoas ficavam discutindo acontecimentos que aconteceram naquela reunião do mundo, aquela região do mundo, em 1918, influenciando nos anos 90. E aí veio o massacre dos muçulmanos de Kosovo, não sei o quê, por conta de uma guerra que aconteceu lá atrás.
E aí ela dizia que a memória, você não é capaz de ter uma memória ancestral. E aí, como ela é judia também, eu perguntei para ela, mas e o Holocausto? Aí ela deu uma trincada e falou, aí sim. Aí ela percebeu que pode haver uma memória coletiva, né? É uma questão que nós estamos vivenciando muito hoje no Brasil com a questão da negritude, né? A questão da escravidão, que na minha maneira de entender está um pouco exacerbada, mas é necessária essa discussão, ela é mais que fundamental e necessária. Então, mas ao mesmo tempo é muito difícil você se lembrar de uma coisa que você não viveu, né? Então, você pode se imaginar um descendente de uma pessoa que sofreu muito por conta do racismo, mas a tua vivência é outra. E você só vai se lembrar do racismo se você estiver vivendo experiências realmente racistas. Aí você junta uma coisa com a outra. Então é isso. Agora, a questão do Pedro é... A minha questão era esse cinema feito, esse cinema como máquina de guerra, agora feito por aqueles que não são o Estado, que não são a classe média, que não têm uma relação de poder, sempre a ação do poder, que agora estão no seu contrapoder. Eu acho que ele é fundamental, porque existe essas novas tecnologias que eu falei, permitem que as pessoas criem sua própria versão, seus próprios documentos. Esse pessoal da Rocinha que eu estou trabalhando com um cara de lá, o Maurício Fagundes, o Soca, e ele todo dia enche minha caixa de WhatsApp de imagens que ele documentou, que ele filmou o Rocinha em cena, a projeção na pedra, filmou a Via Crucis, ele filmou as pessoas aí do bando cultural. Então, ele se descobriu cineasta, quer dizer, ele me chamou para fazer o trabalho. Já eu vou tomar um pé, porque ele mesmo vai fazer. O que é muito gratificante, é bom saber que você ajudou uma pessoa a se descobrir como artista, né? Ele vai deixar de ser um agitador cultural e vai passar a ser um criador, né? Então, eu acho legal. E a Rocinha está cheia de gente assim. Eu precisei filmar um mural lá, e aí não só eu contratei a muralista, como contratei na Rocinha as pessoas que documentaram. Então, são cinegrafistas da Rocinha que rodaram para mim, o que facilita a minha vida, porque eu não preciso botar gente de fora que vai criar um certo estranhamento. Eles mesmos podem fazer, eles geram para eles uma fonte de renda, e isso, para nós todos, gera um novo olhar. Eu acho muito importante. É possível, necessário e está acontecendo. Mais perguntas? Essa questão da memória coletiva é uma questão muito interessante, Silvio. Eu me lembro, em 2004 tive a sorte, né, de me permitirem gravar um axexé. Eu gravei, então, uma cerimônia, que é a cerimônia fúnebre do candomblé, numa casa de axé em São João de Meriti, num bairro chamado Venda. Toda a questão dessa história, a cerimônia toda em Urubá, né, com todo um ritual, existe um ou poucos sacerdotes que sabem conduzi-la, né? Não é todo mundo que sabe fazer um axexé, então é uma pessoa que é trazida, nesse caso foi um baiano, foi trazido da Bahia para cá. E é uma presença muito forte, quer dizer, está ali, é um elemento fundamental de unidade e identidade daquele grupo, dos frequentadores daquela casa, sobretudo estão cercados de igrejas evangélicas pentecostais. Então, como é que não existe a memória coletiva, né? Claro que ela existe. Além de ser uma memória coletiva, a memória coletiva, como toda memória, é política. Tem a sua função. Eu acho que ela existe, essa memória coletiva,
quando ela é transmitida dentro da comunidade, né? Quando você tem uma comunidade que cultiva essa memória, aí essa memória coletiva existe. Eu acho que quando a Susan Sontag respondeu isso, ela estava querendo fazer frente a um problema concreto que ela enfrentou na ex-Iugoslávia, né? Quando eu falei para ela do Holocausto, aí ela entendeu que existe uma memória coletiva, porque você hoje tem gerações de judeus que não viveram o Holocausto, e quando você fala de Holocausto, eles sabem do que você está falando, né? Então, eu acho que é isso. A Filó quer fazer uma pergunta. A cachorra está dando Não, uma ele aí tá atrás. brincando que eu não estou podendo falar aqui agora, porque a cachorra enlouqueceu aqui. Eu vi que ela no começo estava latindo muito. É isso. Agora acalmou, mas estava aqui enlouquecendo. Mais alguma questão, gente? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou continuar essa conversa sobre memória aqui com o Silvio. Uma coisa que eu já tenho uma questão aqui na ponta aqui, mas eu não queria monopolizar, eu queria que vocês... Senão fica uma coisa aqui meio arquibancada, sei lá. Vou dar uns segundos. Então, Cadu aqui colocou alguma coisa. Para deixar a mensagem para os estudantes que estão fazendo os primeiros trabalhos na máquina de guerra. Vamos em frente, gente, vamos lutar, porque a comunicação é a grande batalha. O grande campo de batalha hoje em dia, vocês estão percebendo, não são as armas tradicionais, é a batalha da comunicação. O meu filme, não me lembro agora se está no JK ou no Django, o Brizola fala disso. Eu acho que é no Django, que a batalha que ele ganhou em 61 para garantir a posse do Django foi a batalha da comunicação. Quando caçaram o Django, quando tentaram impedir a posse do Django, o Brizola convocou pela rádio no país inteiro as pessoas e nessa convocação ele conseguiu mobilizar as pessoas. Então, isso que vocês estão chamando hoje de arma de guerra, ela é fundamental e necessária na transformação da humanidade, porque ela é a maior batalha, que é a batalha da comunicação. Se a gente não souber se comunicar, nós vamos perder todas as guerras. Então, o trabalho de vocês é essencial. Vamos juntos. Ganhar corações e mentes. Quem falou isso está certo, é fundamental. Essa questão da comunicação, ela é a ferramenta da memória, na verdade, né? Porque quando você levanta aquela questão do Holocausto, eu fico imaginando muito que isso não se... Esse tipo de fenômeno, né, de manutenção de uma memória coletiva, isso não é algo que ocorre de forma natural, né, de forma espontânea, né? Você tem um processo, você tem grupos, você tem um trabalho sistemático, né, principalmente dentro da própria Alemanha, né, você tem isso, né, que você vai a Berlim, você vai ver que tem uma série de iniciativas, monumentos, museus, memoriais, enfim, para aquilo, né, alunos sendo levados, né, para campo de concentração na Alemanha o tempo inteiro. Então, talvez, na primeira parte da tua fala, quando você estava respondendo a Juliana, né, talvez um certo espanto que a gente esteja vivendo agora, nesse momento no Brasil, talvez diga respeito a não saberia chamar-se uma incapacidade, uma falta de estratégia, uma certa crença de que, bom, tudo bem, está tudo resolvido,
porque a gente está meio vivendo o oposto dessa experiência do Holocausto no Brasil, né? Uma negação da história, uma negação dos fatos, né? Uma releitura muito capciosa, né? Da ditadura e da tortura e dos torturadores, né? Então, alguma coisa saiu do eixo aí, nesse percurso de memória coletiva aqui na... Mas eu acho que foi a males que nos fazem pensar. Não vou usar a expressão que vem para bem, porque nunca vem para o bem, é sempre do mal. Mas eu acho que nos fazem pensar. Por exemplo, você está colocando essa questão da ditadura, dos torturadores e tal. Durante os 2, 3 anos, o genocida ficou esgrimindo a bravata dele, citando aquele genocida horroroso que estuprou, matou durante a ditadura, nome pronunciável. Mas, como ele resolveu fazer uma provocação agora e chamar para a comemoração do golpe militar, tomou tanta porrada de todos os lados, tanta gente resistiu e reagiu, que eles acusaram golpe. Eles perceberam que não era assim. E a própria questão da negritude, né, em que já há alguns anos, alguns intelectuais negros, algumas pessoas vêm defendendo essa bandeira da luta em defesa dos direitos das populações negras. Eu acho que nós chegamos agora no momento em que a reação está no ápice. Nós estamos fazendo a coisa mais inteligente. Essa semana, por exemplo, eu vi cards com a citação de grandes intelectuais negros reivindicando a questão histórica da negritude. Por exemplo, aqui a minha cidade é cortada, um dos maiores túneis urbanos do mundo é o túnel Rebouças. Eu passei anos pelo túnel Rebouças e nunca soube quem era o Rebouças, por que ele era homenageado. Um dia alguém me falou, é uma homenagem ao engenheiro André Rebouças. Então já sei que tem um engenheiro que morou nessa cidade, que é o André Rebouças. Aí fomos mais longe. O André Rebouças foi formado no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Já é outra informação. O André Rebouças é negro. E aí, a última informação, a mais importante, o André Rebouças era negro com consciência. Ele tem uma fala em defesa dos negros contra a escravidão maravilhosa. Então, toda essa crise lembrou a construção de um pensamento muito mais rico. E aí a gente hoje cultiva elementos, pessoas que a gente desconhecia. O Jorge Gama, por exemplo, um rábula que foi escravizado, ele era filho de um pai português com uma mãe negra, e o pai vendeu ele como escravo, e ele conseguiu se libertar e virou advogado que defendia os negros, defendia os escravos. Ele defendia, inclusive, o direito ao uso da força, porque eles eram tratados como animais. E eu conheci o Jorge Gama quando eu fiz o Castro Alves. E eu coloco ele no meu filme sobre Castro Alves, eu destaco ele como personagem, porque ele era amigo do Castro Alves e o Castro Alves tinha esse respeito por ele, mas muito pouca gente da população brasileira sabia quem era Jorge Gama. E agora está sendo feita uma peça de teatro com ele. Então, está havendo todo esse resgate de personagens negros fundamentais. João do Rio, Lima Barreto, né, Machado de Assis, estão todos eles sendo respeitados. E, a partir daí, você constrói uma história e um pensamento. Então, eu acho que
Esse momento é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, mas é um momento em que as pessoas também estão celebrando a vida e reconstruindo a história, fugindo da história oficial para começar a contar uma outra história real. E é essa vivência que eu tenho tido com essa indígena Mura, que me conta as histórias, a história de Pindorama do ponto de vista deles. Excelente, muito boa, muito boa. Legal, Silvio, muito bom. A gente está vendo aqui também, Silvio, alguns filmes de ficção, essa coisa da memória. Eu estava vendo outro dia um filme muito legal chamado Judas e o Messias Negro, que está sendo lançado agora, até concorrendo ao Oscar, sobre os Panteras Negras. Quer dizer, é uma coisa que ninguém falava, né? Não se sabia que tinha tido os Panteras Negras, não sabia que os caras eram marxistas-leninistas, que partiram de frente, criaram um problema nos Estados Unidos no final de 67, até o comecinho dos anos 70. É uma memória que foi apagada, simplesmente, né? O J. Edgar Hoover fez questão de apagar isso, e esse caso, justamente, Judas e o Messias Negro, é a morte do Fred Hampton, em Chicago, né? Que era o líder do partido lá. E está voltando, também tem coisas geniais, né? A 13ª emenda, é muito, alguns de ficção, alguns misturando tudo, porque é isso, né? A máquina de guerra mesmo, a gente tem que fazer disso, tem que usar e colocar. Mais alguma pergunta, gente, para não ficar monopolizando aqui? Eu acho que foi um bom debate, né? Não é? Não é? Valeu a pena. Valeu a pena. Demais, Silvio, demais mesmo. Obrigado, Pedro, obrigado, Juliana, obrigado, Beauclerc, obrigado, Cadu, obrigado a todos que participaram. E estamos juntos, vamos em frente. Isso aí. Silvio, muito obrigada a você, viu? A gente está aqui muito legal. Na periferia da periferia, na UFAL aqui, e aí agradecemos muito mesmo a tua disponibilidade. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado a todos e todas. E até breve. Obrigado. Até breve. Até breve. Muito legal.